Fique por dentro das ações da APUG, Associação dos Professores Universitários de Gurupi. APUG, a sua rádio sindical. Promovemos debates e seminários com diferentes assuntos de interesse de toda a categoria. Há mais de 10 anos, o curso de extensão em Filosofia, Literatura e Cinema e várias outras atividades são promovidas para a conscientização e participação dos docentes na vida do sindicato. A PUG-Sind, 32 anos, Seção Sindical do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior. A PUG Web Rádio. Informação de qualidade e música na medida certa. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Para baixar o aplicativo da PUG-Sind Web Rádio em seu smartphone ou tablet, você só precisa acessar a sua loja virtual do Play Store. Baixe agora mesmo a PUG-Sind e tenha o melhor som e a melhor sintonia. E ouça também o programa Jornal da PUG-Sind, às 9 da manhã. Apresentação: Professor Gilberto Correia e Miquelin Feitosa. A PUG-Sind Web Rádio, no aplicativo e no site www.apugssind.com.br. Debates, entrevistas e a sua participação no ar. O seu Web Notícias da PUG-Sind Web Rádio. Jornal da PUG-Sind. Apresentação: Professor Gilberto Correia e Miquelin Feitosa. No ar, Jornal da PUG-Sind. São 9h01. Ótimo dia para você. Obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Jornal da PUG-Sind, com convidados especiais hoje no nosso programa especial desse dia 21 de outubro de 2020, quarta-feira. Eu sou Miquelin Feitosa, ao meu lado apresentando também este programa direto da Associação dos Professores Universitários de Gurupi, jornalista e presidente da Associação dos Professores Universitários de Gurupi, a PUG-Sind, professor Gilberto Correia, e hoje com convidados especiais para você que está nos acompanhando nesta boa manhã. Obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Você telespectadora, você ouvinte, a chapa única, Unidos pela UNIRG, encabeçada pela atual reitora Sara Falcão, foi eleita nesta terça-feira para mais um mandato, desta vez de 4 anos, à frente da Universidade UNIRG. Junto com ela, também o vice-reitor Jean Bruno e toda a equipe que está pronta para 4 anos à frente da Universidade UNIRG. E nós recebemos neste momento aqui no estúdio da PUG-Sind, para dar um bom dia todo especial a ela, Sara Falcão, e também ao vice-reitor Jean Bruno, professor Gilberto Correia. Bom dia você que nos ouve aí pelo Facebook da PUG-Sind ou pelo site www.apugsind.com.br e também pelo aplicativo Radiosnet e também pelo aplicativo A PUG-Sind. Bom dia a todos vocês que nos ouvem, e agora perguntar para a dupla, né? São 4 pessoas, são 5 pessoas que foram eleitas na chapa. O professor Fábio Pegoraro, que será o novo reitor de pesquisa, a professora Rise, pró-reitora de graduação, e também a professora Mireia, pró-reitora de extensão, né? Então, bom dia, professora Sara Falcão, e bom dia, professor Jean Bruno. Bom dia, professor Gil, bom dia a todos os ouvintes da Rádio APUG.
Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui nesse programa renomado que traz aí as melhores notícias para a nossa classe de professores, para as pessoas que nos ouvem. Hoje é um momento de muita gratidão, né? Gratidão a toda a comunidade acadêmica que depositou o seu voto em nós ontem, confiando, né, na nossa gestão, confiando no nosso trabalho. É muito importante, embora fôssemos chapa única, nós fizemos um trabalho junto a todos os professores, junto aos acadêmicos, junto aos servidores, né, pedindo apoio, porque nós acreditamos que sem o apoio de toda a comunidade acadêmica, nós não conseguimos vencer. E nós temos muitos desafios daqui para frente e nós precisamos de todos. Então, hoje o nosso sentimento é de gratidão a todos mesmo pela confiança depositada em nós. Professor Jean. Bom dia. Bom dia a todos. É um imenso prazer e a palavra realmente, como a professora Sara disse, é de gratidão. A gente vem aproveitando esse espaço para agradecer cada votante da nossa universidade pela confiança que foi depositada em nossa equipe. Sabemos agora que o desafio ele é maior, porque são mais 4 anos pela frente. Então, nessa jornada, teremos momentos que iremos precisar muito de toda a nossa comunidade acadêmica e a Universidade de Gurupi ela tem a crescer, né? Então, a nossa equipe tem esse compromisso de levar a UNIG ao nosso estado e contribuir para o desenvolvimento regional aqui do nosso estado também. Muito bem, muito bem. Professores, né, Sara e Jean, antes de falarmos propriamente dito da eleição e também, né, da forma como foi, da apuração, enfim, do resultado em si, eu quero entender o seguinte. Antes vou perguntar para o professor Jean, porque a PROECAI, ela é uma pró-reitoria recente, né? Ou seja, ela é uma atividade, digamos assim, normatizada, legalizada a partir de janeiro desse ano. E como é que a professora Mireia vai receber esta pró-reitoria a partir de dezembro, do dia 14 de dezembro, como é que ela vai receber essa pró-reitoria e qual é a expectativa e o que é que a senhora implantou, na verdade, fora o que pede, o que diz o regimento acadêmico, que é a atividade essencial da PROECAI. Bom, professor, o primeiro desafio nosso foi implantar essa pró-reitoria. Sabemos assim que não foi fácil no começo, porque foi desmembrado boa parte das atribuições da pró-reitoria de graduação, que antes era pró-reitoria de graduação e extensão. A PROECAI, pró-reitoria de extensão, cultura e assistência estudantil, ela iniciou os trabalhos com planejamento, montamos uma equipe e fomos diretamente surpreendidos pela pandemia. Logo nesse primeiro momento, percebemos que a nossa comunidade acadêmica foi afetada, principalmente no que se refere a questões socioeconômicas. Então, a PROECAI, ela tem 2 departamentos que estão ligados a ela, né, que é o Atende e o HELP, que é a assistência estudantil da universidade. E esse departamento, né, o HELP, foi um departamento que teve que trabalhar muito nesse começo. Nós fizemos uma análise socioeconômica de mais de 900 acadêmicos. Disponibilizamos um formulário online para entender a necessidade de cada um, seja uma necessidade socioeconômica, seja uma necessidade de negociação, de falta de equipamento, de acesso à internet. Então esse foi um trabalho extra, né, que essa pró-reitoria teve que se deslocar, teve que unir forças para implementar. Então logo nós firmamos parcerias com algumas cidades aqui da região sul, se não me engano com 12 municípios aqui da região sul, para que disponibilizasse pontos de acesso à internet para esse acadêmico que não tem essa condição, né? Logo, isso foi feito, né? A nossa assistente social da instituição, a Lucirene, fez o contato com as prefeituras e representantes e conseguimos esses pontos de apoio. Eu diria que esse foi um dos maiores desafios enfrentados, né? Porque é garantir a acessibilidade do ensino superior, né? Então, a nossa equipe, ela desenvolveu esse trabalho e ainda está desenvolvendo, né? E agora, com o retorno das atividades práticas, ainda estamos fazendo esse contato direto com as prefeituras, com a região, e a gente foi muito bem aceito, muito bem recebido, né? A nossa universidade, a gente percebe que ela tem uma relevância tão grande até nos outros municípios aqui. Então, os gestores, as grandes lideranças da nossa região sul acreditam no nosso trabalho, né? E disponibilizaram esse acesso para o aluno e agora também o transporte, né? Os desafios continuam, né? Além de outros trabalhos, esse foi o mais desafiador. Foi a assistência estudantil.
Até porque nasceu essa atividade, como você disse, numa implantação de um projeto novo, que era a ProECAI. Mas, assim, tirando a questão da pandemia, ou ela ficou mais centrada na questão da pandemia no atendimento, ou também conseguiu desenvolver algumas atividades que eram normais, ou que são normais dentro da Pró-Reitoria? Bom, outro desafio tamanho, né, foi manter a cultura, né? A gente sabe que a cultura ela é muito importante, a ProECAI também tem a cultura dentro de sua pasta. Nós desempenhamos alguns trabalhos, né, o Projeto Cidadão Universitário, a 35ª edição, que foi em março. Quando nós encerramos ele, 2 dias depois foi decretada a pandemia. Logo a gente teve que se adaptar, fazer tudo online, né, e a gente sabe que alguns eventos foram suspensos, como o Arraiá, né, que também faz parte aí, é um evento cultural já que as pessoas esperam, né, a nossa comunidade, e outros eventos culturais. Então, um outro desafio foi esse, professor, foi assim, manter a cultura nesse tempo, ainda mais porque ela é necessária, né? Nós valorizamos artistas regionais, né, principalmente da nossa universidade. Nós tivemos uma live cultural recentemente, agora na última sexta-feira, junto com o projeto Sesc Mesa Brasil, para arrecadação de alimentos também. Mas a cultura também foi um outro desafio. E, assim, nesse período, na transição que será feita a professora Mireia, dentre os desafios que virão aí pelo próximo ano, também a cultura é um outro desafio, que nós temos um cronograma, um calendário durante o ano inteiro. Então, além de assistência estudantil, além dos projetos de extensão, que também foram suspensos em sua maioria, porque tem um contato direto com a comunidade, né? A cultura é um outro desafio. Então, é uma pasta que, inicialmente, a gente começou a criar essas demandas e ficou aí, né? A gente pretende dar continuidade. A professora Mireia tem um gabarito essencial para desenvolver esse trabalho. Muito bem. Professora Sara, não na questão estudantil ou na questão da ausência dos alunos presenciais como os professores, mas o que mais, na sua opinião, a pandemia atrapalhou a gestão da atual reitoria? Não só no atendimento, nas questões práticas, mas assim, na questão realmente da administração, enquanto gestão administrativa da academia, não só das ações diárias das suas reitorias. Na verdade, eu vou até falar assim, o calor humano, a presença de todos é extremamente essencial para o bom andamento da gestão, né? Hoje a gente olha para os campos, infelizmente, muito parado, né? Tudo muito quieto. Então, assim, nós tivemos que nos readaptarmos às novas tecnologias, né? E isso acabou dificultando um pouco o andamento da gestão, porque nós andávamos num ritmo presencial, né? Com todos por perto, com as atividades acontecendo, você sabe, né? Assim como todos sabem, a gente faz mais de 150 mil atendimentos ao ano. Então, assim, tudo aconteceu de parar num momento, em função da pandemia, nós tivemos que nos readaptarmos com a nova tecnologia para continuar com os nossos serviços e a nossa instituição continuar caminhando. Então, isso foi um pouco complicado no decorrer da gestão. Foi uma situação inesperada que nós tivemos que nos readaptarmos e pararmos alguns projetos que nós tínhamos, alguns planos que necessitavam do presencial para serem realizados. Muito bem. A senhora foi reeleita ontem com 1.357 votos. 1.357 votos. Eu quero só entender que a senhora dê a sua opinião, como é que foi, até porque como chapa única, né, em tese, não teria obrigação, mas como é que foi, como é que vocês desenvolveram a campanha, né, independente da comissão eleitoral, que também fez todos os comunicados, todos os avisos necessários para a votação, mas como é que a senhora viu e fez esse trabalho de junto com a sua equipe, né, da reitoria, que estava na chapa, que está na chapa, para cativar e convencer o eleitorado da Unirg em todas as suas categorias para votar na chapa única? Então, professor, nós tivemos presentes em vários departamentos, né, no Campus 1, no Campus 2, tivemos presentes na Fundação, visitando o ambulatório, os núcleos, o NPJ. Então, assim, nós estivemos presentes junto a alguns professores, ligamos, né, fizemos videoconferência para repassar as nossas propostas. Estivemos atuando também junto aos grupos de WhatsApp, de todas as redes sociais, trabalhando e pedindo, de fato, a confiança novamente depositada em nossa equipe, para que juntos
pudéssemos desenvolver um novo trabalho. Agora, com 4 anos, né, são muitos desafios pela frente, mas nós acreditamos que assim, essa quantidade significativa de votos, nós sabemos também que o sistema apresentou alguns problemas, né? Então, assim, enfim, mas muitas pessoas quiseram estar indo ali, votar e mostrar de fato que confiam em nós. Então, nós estamos extremamente gratificados com isso e queremos corresponder à confiança que foi em nós depositada. Só para ressaltar, nós tivemos em torno de 20 problemas, mais ou menos, né, mais ou menos 1,5%, né, do eleitorado, mas durante o dia foram todos resolvidos. A gente vai tentar melhorar cada vez mais agora para a eleição da próxima terça-feira, quando acontece a eleição da coordenação. O senhor quer acrescentar alguma coisa nesse item, professor? Sim, professor. Eu queria, assim, já aproveitando o ensejo, parabenizar o trabalho da comissão, né? Foi um trabalho, assim, desenvolvido com muita lisura e totalmente inovador, né? Olha que inovador a gente ter as nossas primeiras eleições de forma virtual, de forma online. Assim, eu diria que é tudo muito mais econômico, tudo mais sustentável, né? Então, esse desafio também aí foi para a comissão, foi para a nossa equipe também. Nós não imprimimos sequer um santinho, não fizemos sequer um adesivo, foi tudo digital, né? Então, a gente, assim, é um marco histórico, né? Até para a Universidade de Gurupi, ao longo dos seus mais de 30 anos, né, de existência, esse processo dessa forma. Não sei, mas seria interessante que continuasse assim também. Lógico, é um sistema que tem que ser aperfeiçoado, mas esse trabalho foi um trabalho muito limpo, né, em todos os sentidos, né. Eu me refiro à questão ética e também me refiro a uma questão sustentável. Então, muito inovador para a nossa instituição, até mais cômodo para aqueles que não puderam se deslocar, até mesmo por questão de segurança, né, por causa da pandemia. Mas deixo aqui meu agradecimento e parabéns à equipe da comissão. Bom, então é interessante que a gente debata os números, porque os números fazem parte da nossa realidade aqui. Professores votaram 112, votaram na chapa, e 17 votaram em branco. 112 mais 17 são 129. Se nós ponderarmos que nós temos em torno de 350 professores entre efetivos e contratados, não chegou na metade, mas chegou num número razoável. Como é que vocês analisam esses números aí, considerando que ainda assim 13% dos que votaram em branco e não na chapa? Então, professor Gil, nós consideramos um número significativo de professores, né? Até porque a votação foi online, é uma nova tecnologia também, como o professor Jean falou, né? Então, assim, nós tentamos levar ao máximo de pessoas, assim como a comissão também, ressalto, né? Parabenizo também a comissão pelo trabalho prestado, e assim, eu acredito que as pessoas, nós tivemos de fato um número significativo de professores, mais, assim, aproximadamente 50% ou mais, né, tiveram tempo para ir lá, para se dedicar. Alguns perguntaram, né, professor Gil, para a comissão, para nós mesmos, como procederia a votação. Então, assim, o número de votos em branco que tivemos, em torno aí de 17 votos, se eu não me engano, mas assim, a maioria, 112, mostraram de fato que acreditam na gestão. Então, isso para a gente é um número extremamente relevante, significante, né, e que nós vamos, com fé em Deus, conseguir corresponder à expectativa de cada um. Bom, dos funcionários tivemos 172 votos na chapa, 25 em branco e 197 no total. Considerando que nós temos cerca de quanto? 300 e poucos? 320 aproximadamente. Então tivemos um pouco mais da metade, né? Isso. Também participando. Tirando alguns que não puderam votar e alguns que estavam, inclusive, até desinteressados em votar, o que é normal. Como é que a senhora analisa, a senhora e o professor Jean, esses números também ligados aos funcionários? Bom, esse trabalho, esses números, professor, ele é muito importante, né? A gente até agradece aqueles que votaram e a gente também respeita aqueles que votaram em branco, né? Assim, não tem como a gente fazer uma interpretação totalmente fidedigna se foi um voto, se os que votaram em branco foram um voto de protesto, os que votaram não foi, ou se meramente, assim, se manifestaram de forma neutra e exerceram o voto, né? Mas a gente agradece, principalmente aqueles que votaram. Foi um bom número, tendo em vista que alguns servidores, né, estão de férias, tendo em vista que alguns servidores estão em locais que não têm acesso à internet, né? Então a gente até respeita, né, esses que não votaram também, mas a gente agradece os que votaram. A gente está muito feliz e satisfeito com esse resultado, mesmo com esses números, porque a gente sabe que tem pessoas que acreditam no nosso trabalho. E respeitamos, claro,
aqueles que votaram em branco, talvez porque não conheciam, não tiveram a oportunidade de conversar conosco da chapa. E nós já deixo aberto esse espaço aqui para quem quiser conversar conosco, com a nossa equipe, fazer o contato, a gente marca um horário, a gente conversa, pode falar sobre as nossas propostas, né? Porque as nossas propostas, né, elas continuam, e a gente tem aí um pleito de 4 anos para desenvolvê-la. E aqueles que não conheceram, que não entenderam, né, a gente está à disposição para esclarecimentos também. Alunos de pós-graduação, apenas 4 votaram e os 4 votaram na chapa. Agora, alunos de graduação, professor e professora, foram 620 que votaram na chapa e 407 que não votaram, que votaram em branco. Total de 1.027 votos, sendo 60% na chapa e 40% em branco. Isto, até porque, eu pergunto porque o senhor atuou muito junto aos estudantes, até por conta da sua pasta, né? A Pró-Reitoria de Extensão. Por que esse número tão elevado dos estudantes? E aí, dá para identificar ou caracterizar qual setor, por exemplo? Vamos trabalhar com a insatisfação, não rejeição. A insatisfação, que é normal, todos nós temos insatisfações, ou somos, né? Não agradamos a todo mundo. Então, o que é que pode ser feito para melhorar? E agora vocês terão 4 anos para realmente colocar e trazer esse pessoal, né? Que não votou ou que votou em branco na chapa. Como fazer para melhorar e para que faça uma política realmente, não é de agradar, mas uma política de convencimento por meio das ações que serão desenvolvidas. A gente sabe, inclusive, só alongando um pouquinho, que na própria saúde, especialmente a medicina, tem a questão deles serem contrários à questão da expansão. Contrários por atitude, ideologia da área da saúde, são contrários a essa expansão da UNIRG. E como é que vai ser feito para convencê-los, ao mesmo tempo, as ações práticas no primeiro campus, que é Paraíso, para que possa realmente eles entenderem que isso será benéfico também para eles aqui em Gurupi e para todos nós. A gente entende, professor, assim também como na fala anterior, respeitando esses números, né? Aqueles que não votaram, aqueles que votaram em branco. Mas a gente também, se a gente for por esse crivo realmente da interpretação de que é um voto de protesto ou de que é contra, nós respeitamos, mas nós também convidamos todas as lideranças estudantis para um diálogo, assim como nós já fizemos em uma reunião prévia. Alguns realmente manifestaram sua insatisfação e é direito, né? A gente respeita esse direito de opinião, esse direito de voz. Cada um tem o seu espaço dentro da instituição e tem que ser ouvido, né? Inclusive aqueles que têm dúvidas, que não conhecem a equipe, não sabem sobre o trabalho, principalmente as lideranças estudantis, a gente vai fazer o contato com eles. A gente sabe que não é fácil. Eu diria que até assim, parabenizo a professora Sara pela gestão à frente de toda a reitoria, porque é como se fosse gerir uma cidade, né? Então a gente tem aqueles insatisfeitos, a gente tem aqueles que cobram, né? Aqueles que realmente se dedicam à instituição e vivem de fato uma vida acadêmica, né? Mas principalmente, se a gente for agora para a parte mesmo da saúde, especificamente a medicina, já deixo aqui o convite, né, para que numa próxima visita da nossa equipe ao campus de Paraíso, um representante da medicina vá conosco, conheça de perto o trabalho, né, que conheça as instalações do prédio, inclusive para que possamos sentar, conversar sobre as melhorias que isso pode trazer aqui para a nossa universidade em Gurupi. A Universidade de Gurupi estará em Paraíso, se Deus quiser, mas os benefícios aqui para a nossa universidade em Gurupi serão tamanhos com essa expansão. E nós convidamos essas lideranças, né, para estar acompanhando de perto o trabalho da gestão e entender um pouco mais sobre esse planejamento, que é um trabalho de toda uma equipe, né? Então a gente tem esse compromisso de convidá-los para um diálogo, né, e conhecer de perto as instalações. Aproveitando, já que falamos em Paraíso, professora Sara, reitora, alguma novidade com relação à visita do Conselho? Porque, na verdade, está emperrada nesta ação, né? Ou seja, a visita do Conselho para que se possa fazer. Até porque eu ouvi algumas conversas aí, li também alguma coisa de que outro dia também no próprio reunião do Consup, uma representante do DCE teria dito que eu tenho um parecer contrário daqueles, né? Na verdade não tem, porque não foi feita nenhuma inspeção ainda lá. Como é que está a questão? Então, professor Gil, a nossa conversa com o Conselho tem acontecido sempre, né? E nesse momento
momento existe uma portaria, um decreto que suspende as visitas de avaliação em loco. Diante disso, a visita de credenciamento de campos, de autorização de credenciamento de campos, ela já aconteceu no início de junho, né, para julho, aproximadamente. E, embora a gente tenha protocolado esse processo da expansão junto ao Conselho Estadual de Educação em 17 de dezembro de 2019, então a gente já está quase aí com um ano com o processo rodando no Conselho. A visita de credenciamento para autorização do campo já foi realizada, de acordo com o Conselho. Agora, em outubro, seria liberado o relatório, no entanto, hoje já estamos em 20 de outubro, né, aproximadamente, e ainda não tivemos nenhuma resposta. E nós também estamos aguardando a visita para a autorização do curso de medicina. E assim que liberado esse decreto, retornadas essas visitas em loco, a gente acredita que vai realizar a visita para que possa, então, liberar as nossas atividades. Nós aguardamos aí, já tem quase um ano, né? O campus está pronto. Nós precisamos dessa expansão para a instituição, mas nós agora estamos dependendo totalmente do Conselho Estadual de Educação e do governador. Voltando a falar aqui, para fechar aqui a questão dos números, nós tivemos então 908 votos na chapa, em branco 449, um total de 1.357, como eu já falei no começo da entrevista. Então foram 67% que votaram na chapa e 33% que votaram em branco. Está dentro do esperado de vocês? Assim, professor, a gente realmente esperava um número um pouco equilibrado, mas até usando um pouco de presunção, né, mas a gente também estava otimista, né, com o nosso trabalho, porque foi um trabalho muito árduo, né. A nossa equipe, ela se desmembrou entre reuniões presenciais, reuniões online, né. Então a gente esperava um resultado semelhante, né. Eu diria assim, não nos surpreendeu tanto o resultado, né, como não esperávamos, né, porque a nossa equipe fez um trabalho de formiguinha mesmo, de ligar de um a um, de ir em alguns departamentos, agendar com antecedência, né? Então foi um resultado, eu diria, equilibrado, já esperado, né? Porque nós já tínhamos ouvido também aquelas pessoas contrárias, aquelas pessoas neutras, né? E a gente respeitou isso, né? A gente não forçou nada, não pediu nada, né? Pediu mesmo pela instituição, né? Então esse foi um resultado, eu diria, esperado pela nossa equipe. Vocês sabem que logo após a eleição já foi feita a divulgação, a própria PUC fez uma matéria e colocou também nos grupos, né, de professores sindicalizados, e aí teve comentários, né? Nossa, número alto de rejeição. Mas aí também teve um comentário do professor Sávio, se não me engano, que ele disse que, na verdade, a reeleição, né, dentro da instituição sempre trouxe números menores do que o esperado. Isso também estava na avaliação de vocês? A gente imaginava, sim, porque alguns trabalhos não puderam ser concluídos, né, propostas da gestão anterior, justamente pelo fato da pandemia, alguns entraves assim que são externos, né, que são questões assim extra-institucionais. Então a gente esperava, sim, porque assim como toda a equipe tem uma expectativa, né, a comunidade acadêmica também tem essa expectativa, ela cobra da gente, né, e nem tudo depende de nós, né? Então a gente entende que algumas expectativas foram frustradas. Realmente um processo de reeleição, ele é um processo, eu diria, desgastante para a equipe que vai tentar se reeleger, justamente porque algumas promessas, algumas expectativas não foram cumpridas ou talvez frustradas, né? Mas a gente mesmo assim acreditou e lutou, né, esperando justamente essa compreensão, e respeitamos sim aqueles que depositaram o voto em branco, né, ou não votaram também. Só para fechar bem claro, a fala dele foi a seguinte: os segundos mandatos na UNIC com chapa única não tem sido forte na instituição, sempre adesão baixíssima. Mas fazendo um comparativo do número de votantes
com o número que nós temos de eleitores, não chega a 25%. Ou seja, então nós temos 75% de pessoas, servidores, professores e discentes que não votaram, né? Que não votaram e não foram às urnas, digamos assim, eletrônicas de forma alguma. Então, ainda assim, se você comparar 75 com 25, fechando em 25%, que não dá isso, mas ainda assim precisa então trabalhar muito para que esses 75 venham, né? Ou conheçam, ou se preocupem mais com o trabalho, até porque também a gestão apareça também, né, de uma outra forma também, não é isso? Exatamente, professor. Um trabalho que sempre foi feito, né? Eu já estou na instituição há algum tempo, que infelizmente não teve como a gente fazer, foi entrar em cada sala de aula, né? Então esse trabalho de entrar em cada sala de aula, de conversar com os alunos, né? Ele não foi feito justamente porque alguns professores chocavam horários, as aulas eram virtuais, né? Alguns professores talvez assim remarcaram a aula e não teve como a gente fazer esse trabalho mesmo de formiguinha. Eu diria que talvez seja essa realmente uma falha, né? A tecnologia veio para ajudar, mas em alguns aspectos ela também atrapalhou. E esse corpo a corpo, esse contato direto, como a professora Sara até falou no início, ele é muito importante. Esse calor humano, ele é muito importante. Nós não tivemos isso agora, né? A gente sentiu falta. A gente esperava realmente que não tivesse tantos votantes, né? Justamente porque faltou esse contato direto. Inclusive tem pessoas que estão na instituição que não conhecem nós, não me conhecem. E aí, né? Você está respondendo a pergunta aqui, como visitaram, se os seus departamentos estão remotos trabalhando, né? Foi feito um agendamento prévio, né? Nós tivemos assim um integrante da nossa equipe, né, que fez um agendamento prévio, né, com esses departamentos, com principalmente os gestores desses departamentos. Então foi feito reuniões com os departamentos mediante agendamento e com medida de segurança, né? Tá certo. Uma pergunta que tem aqui, professor, você falou da implantação. Qual vai ser o custo dessa implantação? Pois a entrada vai ser depois, lá do Paraíso, né? Você falou da implantação, da novos cursos lá em Paraíso. Se vocês têm o custo já, inclusive, da implantação lá, ou da extensão, da expansão do campus em Paraíso, independente da doação que foi feita do prédio de quase 4,5 milhões, né? Você fala o custo que a instituição vai gastar para implantar. Eu não sei te falar, Gil, em valores nesse momento, mas é um custo mínimo, né? Porque Paraíso, eles nos proporcionou quase tudo, né? Então, o nosso custo vai ser mais com computadores, né? Mesas de trabalho, cadeiras, que inclusive nós já tínhamos até licitado, né? E já tínhamos também aqui na instituição. Né? Então, assim, é um custo mínimo, né? Mas que vai refletir excelentes resultados, porque uma das condições que nós temos para ir para outros municípios, inclusive municípios que vêm nos procurando, né? É que eles cedam um prédio, nos concedam, doem o patrimônio para a instituição e nos deem todo o apoio, principalmente financeiro, para que nós possamos ir, né? Porque nós sabemos que nós somos uma instituição de caráter público, vivemos de mensalidade, né? Não tem nem investimento do município sobre nós somos, né, autônomos nesse ponto. Então, assim, nós precisamos diminuir os custos, e o município que quiser nos acolher, nós iremos, assim, analisar a viabilidade e com todo prazer mesmo para crescer a nossa instituição. Bom, então não dá para falar nem na questão da expansão para o bico enquanto não se resolver a questão de Paraíso, né? Ou seja, como diria um antigo, pera e passo, né? Então, existe no plano de expansão, né, a proposta já para a gente ir para Palmas e para Augustinópolis. O plano de expansão foi passado pelo Consup, todos têm conhecimento disso, só que também, em função da pandemia, houve um prejuízo. Mas também existem propostas para outras cidades, existem propostas para Gurupi. Nós temos aí no plano de desenvolvimento institucional a previsão da implantação de 40 cursos, né, dentre eles tecnólogos, outros também, né, que vão crescer a nossa instituição. Então, assim, o momento é de trabalhar bastante, arregaçar as mangas, fazer a nossa instituição crescer, atuar em rede integrada com outras universidades, com os municípios, né? De forma que vai gerar menos custos para a gente, mais qualidade e um bom desempenho da nossa instituição dentro do estado de Tocantins. Está sendo lembrado aqui na pergunta do custo da implantação que pessoal humano tem custo, né? Não é só material. Sim, a parte de recursos humanos, inclusive,
Nós já temos um servidor, né, locado em Paraíso, que vem trabalhando com toda a documentação, com o que é necessário, e também foi feito um acordo com o município de Paraíso. Eles vão ceder alguns funcionários de lá, esse funcionário nosso vai treiná-los, e inclusive já temos também os vigilantes que estão trabalhando lá, né, todos eles cedidos pelo município, colocados à disposição da instituição. E os docentes, assim, vamos fazer na base do achismo só, né? Sem ser hilário e sem ilação. Vamos imaginar hipoteticamente que em fevereiro já esteja funcionando a universidade em Paraíso, lógico, no curso de medicina. Os professores ficarão no bate e volta, no vai e vem? Como é que vai fazer? Vai contratar novos para ficar lá? Vai abrir concurso, enfim, essas coisas todas que a gente quer também saber para que a gente possa melhor esclarecer os ouvintes. Então, quando a gente faz o PPC para submeter ao conselho, né, para abertura de um novo curso, eles requerem o quadro de professores para os próximos 2 anos. Né, eles querem saber quem são os professores, como é que vai proceder as atividades, já tem que ter o núcleo de docente estruturante, né, tem que estar tudo estruturado para que o curso possa funcionar. Diante disso, como lá é uma grade já de acordo com as novas diretrizes curriculares do curso de medicina, é uma grade modular, né? As disciplinas serão feitas por módulos, então esses professores serão, nesse primeiro momento, de Gurupi mesmo. São os professores que já trabalham aqui no curso de medicina, né? E que receberão a mais para fazer esses módulos. Será em torno de 1 semana a 15 dias cada professor dando todo o seu conteúdo. Né? E aí aqui em Gurupi, naquela semana, por exemplo, como é um método já mais tradicional, não é modular, ele irá fazer as suas reposições posteriormente. Né? Mas o quadro de professores nossos que nós acreditamos que tem competência para continuar desenvolvendo os trabalhos na instituição. Muito bem, lembrando que agora são 9h34, né, Miquelin? Nós vamos então continuar aqui com as perguntas, mas assim, hoje é dia 21, então nós temos mais 2 dias, 21, 22, 23, mais 3 dias, 26, que é o prazo de possíveis impugnações, né, da eleição da chapa. Tirando isso, tem mais um processo aí, a eleição da coordenação dia 27, e no final de novembro, lá, a homologação, depois a posse dia 14. O que é que vocês estão fazendo? Como é que vão fazer essa transição entre vocês mesmos, de cargo para cargo? Mas antes eu quero perguntar para o professor Jean, por que o senhor saiu da PROECAI para ser vice-reitor? Bom, professor, eu confesso que essa foi uma decisão difícil, né? Porque eu assim, tenho uma experiência e uma facilidade tamanha para conversar com os alunos, né? Porque passeio entre eles, converso com eles, né? A gente teve esse contato inicial e infelizmente, por questão da aposentadoria, o professor Ricardo, né? Ele não pôde continuar e também cada um de nós aceitou um novo desafio. Se a gente observar, a professora Rise saiu da Propesc para ir para a Prograde. Eu estou saindo da PROECAI para ir para a vice-reitoria. A professora Mireia vem para o meu lugar. Então, assim, houve essa substituição. Um lema entre nós, né, entre a nossa equipe, foi assim, a gente sair do comodismo, né? A gente implantou um serviço, a gente quer dar continuidade a ele e a gente quer alçar novos voos. Com a vice-reitoria, né, iremos trabalhar muito com o planejamento, justamente com a expansão da universidade, né, e outros trabalhos competentes à substituição à reitoria quando a sua ausência é temporária. Essa foi uma escolha, eu diria, pessoal, mas também teve um apoio de toda a equipe. Nós fizemos um estudo entre nós de perfil profissional, de formação, né. Acredito eu que tem muito a contribuir na vice-reitoria por conta mesmo do doutorado em desenvolvimento regional. É objeto de estudo até da minha tese, né, a universidade, o desenvolvimento que ela traz para a região. Então, é uma questão curricular, é uma decisão também que foi tomada em equipe e também mais um outro desafio para a carreira, né? Eu confesso que foram esses 3 fatores que influenciaram nessa decisão. Porque tradicionalmente o vice na estrutura orgânica de qualquer entidade, ele atua mais na substituição do titular. Então, nesse caso, você está se propondo também a fazer atividades que possam agregar mais, não só a vice-reitoria, mas também a todo o corpo docente, discente e também gestacional, não é? Sim, exatamente, professor. Com o novo regimento, né, a gente percebe, né, quem for fazer a leitura aprofundada das atribuições da vice-reitoria, são atribuições que eu diria que
precisa estar atuando o tempo inteiro, né? Além da substituição ao reitor. Trabalhar com o planejamento, principalmente uma outra parte que agora compete também à vice-reitoria, que é a internacionalização, né? Então, levar a instituição, quebrar a quarta parede, também é uma das metas de trabalho da vice-reitoria, né? Então, esse diálogo com representantes da comunidade, com gestores, com líderes, com outras universidades, é um trabalho que também compete à vice-reitoria. Então, nós temos uma equipe que já desenvolve um excelente trabalho, aí implantado pelo professor Ricardo, né, e pretendo dar continuidade além da substituição. Uma outra meta que também tenho aí é um compromisso pessoal também junto com a nossa equipe, que é fazer funcionar e implantar um serviço de saúde mental e qualidade de vida dos nossos servidores, né, que inclusive a gente acredita que é muito importante ter saúde mental para continuar trabalhando, claro, né? Aproveitando então, embora já tenha, alguns já sabem, mas nem todo mundo sabe, que nem quase todos não leem pela correria, e também aproveitar esse espaço aqui, professora, sobre o retorno das aulas presenciais. Como é que ficou a situação, vai ser quando, enfim, a situação toda, já retornaram algumas aulas, né, algumas práticas, nas aulas de estágio, né, de laboratórios, mas como é que fica a questão das aulas presenciais? Então, Gil, foi discutido no Consup, né, como prometido, até aqui na rádio junto com vocês, e as aulas teóricas, elas permanecerão de forma remota até o final do semestre, foi isso que foi decidido pelo Pleno. No entanto, as aulas práticas, né, foi discutido junto ao Conselho, cada coordenador apresentou a sua proposta de retorno, nós discutimos e foi decidido pelo retorno das aulas práticas presenciais nos laboratórios, nas clínicas, escolas já estavam acontecendo, saiu a resolução do Consup e ontem nós publicamos uma portaria revogando a outra portaria do início da pandemia, que suspendia todas essas aulas práticas, né? E ontem nós publicamos essa nova com as diretrizes, né? Com o manual de contingenciamento e também relatando que a partir de ontem, do dia 20 de outubro, as coordenações já estavam liberadas para que esses acadêmicos retornassem às aulas práticas e que acontecessem as reposições do semestre passado e as reposições deste semestre, assim como a continuidade das mesmas. Agora, professora, independente do protocolo, da revogação da portaria, da nova portaria, de decisão disso, aquilo, vocês terão, enquanto gestores, a humildade suficiente para, caso tenhamos alguns números de contaminados e até de pessoas, né, por conta desse trabalho de retorno, vocês terão a humildade de rever essa posição e até mesmo, se for o caso, suspender essas aulas práticas? E também, ainda que esteja até dezembro, até o final do semestre, na verdade o semestre nosso vai terminar no final de janeiro, por conta da extensão do calendário acadêmico. Mas tudo pode acontecer, porque na verdade, vocês são da área da saúde, sabem disso, a pandemia não acabou, né? Está todo mundo se liberando aí, mas me ocorre que nós estamos ainda na primeira onda no Brasil e ainda assim está morrendo ainda mais de 600 pessoas por dia, é a média no Brasil. E Gurupi não está alheio, não está fora dessa bolha. Eu vou pedir ao professor Jean para responder, porque ele que tem trabalhado aí diretamente com esses casos, né, com acompanhamento do contingenciamento na instituição. Bom, professor Gil, a gente sabe realmente que isso envolve muito a segurança, claro, de todos os nossos colaboradores, professores e alunos, né? Então, toda decisão que está sendo tomada, né, ela tem uma anuência também do comitê gestor da Covid aqui, da instituição e do município. É claro, se a gente perceber que houver uma onda de contaminação interna entre os próprios alunos, servidores, né, as nossas medidas serão reavaliadas. Inclusive, compete a qualquer momento a gente reavaliar o nosso trabalho. Se a gente envolve outras pessoas, né, e coloca em risco a saúde dessas outras pessoas, a gente tem que rever a nossa postura. Mas se a gente oferece um trabalho com segurança, né, se a gente oferece medidas que garantam ao aluno, que garantam ao docente desenvolver o seu trabalho com segurança, nós ficamos um pouco mais confiantes. Mas nós até aproveitamos o espaço, né, e deixar claro assim, aos professores, aos alunos e aos servidores que perceberem, né, que tiverem contato com pessoas contaminadas, evitarem estar circulando nos departamentos da instituição, observar o nosso protocolo de contingência, observar as nossas medidas de segurança, e isso pode ser reavaliado.
Essa decisão aí de extensão do calendário acadêmico, como foi passado no Conselho Superior, a gente sabe que ela pode ser revista a qualquer momento, tendo em vista que a pandemia também não acabou. O que estamos fazendo agora é readaptar a nossa forma de trabalho. Tivemos que reinventar como trabalhar. Lógico, sempre avaliando, né? Pois é, falando sobre isso, tem um protocolo. A gente sabe que o protocolo, ele é frio, né? Ele não é nem técnico, ele é frio. São apenas letras colocadas num papel. E, sei lá, e toda vez que a gente questiona ou fala alguma coisa, não, tem um protocolo. Sim, gente, protocolo tem. Assim como para tudo existe uma lei, existe uma regra. Mas nem sempre as regras são cumpridas, né? Não importa por quê. Mas a gente está preocupado com isso. O protocolo, ele é meramente para nortear as posições, que elas podem ser revistas, como você disse, podem ser modificadas no curso, né, da jornada. Então, essa é a nossa preocupação. E outra coisa que eu queria perguntar para os dois, por que a Unirg, aí eu falo, na Pró-Reitoria de Pesquisa, não fez, por exemplo, a PUG se preocupou em fazer uma enquete, uma pesquisa de levantamento de dados, inclusive a própria Pró-Reitora foi questionar no Comitê de Ética que não era pesquisa. Primeiro, a PUG não é puxadinha e não é extensão da universidade. Ela é uma entidade privada que trata dos direitos dos docentes da universidade. Então ela pode fazer da forma que ela quiser. Se está errado, se não está, não é problema do Comitê de Ética da instituição. É para conhecimento interno nosso. Vamos publicar hoje, inclusive, essa questão. Porque você falou aí na questão do bem-estar e da saúde mental. Poderia ter feito uma enquete ou uma pesquisa mesmo interna, né, a reitoria, para avaliar como é que está a saúde do docente, dos servidores. Isso não foi feito. E quando nós fizemos, vieram questionar. Não entendi por que isso. Professor, eu não sei assim até onde eu posso responder, mas vamos lá, primeiramente a questão do protocolo, né? Como o senhor falou, realmente ele é normativo, né? Assim como qualquer protocolo, assim como qualquer norma, né? Ela é normativa, né? O nosso protocolo, ele foi criado e elaborado com base em orientações da Organização Mundial de Saúde e Organização Internacional do Trabalho. Houve uma equipe técnica que desenvolveu esse protocolo, né? A professora Gisela é enfermeira, tem mestrado, tem grande experiência hospitalar, né? Inclusive ela está me ajudando, está ajudando toda a instituição, periodicamente, toda semana. A equipe da PROECAI está visitando as barreiras sanitárias, dando orientações, mas tem uma outra questão importante, que é a consciência, né? E isso é individual. É verdade. A gente sabe que não adianta eu me cuidar, né? Mas se o colega não se cuida, se ele não higieniza as mãos, se ele não utiliza máscara, né? Além de estar comprometendo a saúde do próximo, também está comprometendo a sua e a da sua família, né? Então a questão de consciência é muito importante. Um outro ponto é sobre a pesquisa, né, da saúde mental, se poderia ter feito esse trabalho. Realmente foi muito salutar, né? Inclusive participei da pesquisa de opinião que a PUG fez sobre a saúde mental dos colaboradores da instituição. Isso é muito importante, né? Não sei como que foi a abordagem do Comitê de Ética ou da Propesc, né? Mas eu gostaria até de fazer agora, então, puxar para o lado pessoal. Logo no início do ano, né, em janeiro ou fevereiro, juntamente com o professor Vinícius, nós desenvolvemos uma pesquisa sobre qualidade de vida dos professores da Unirg. Coincidentemente, né, quando a gente estava no meio do curso da pesquisa, a pandemia veio. Né, e a gente percebe que os questionários que foram respondidos após esse período, né, eles foram assim, tendenciando mais para o adoecimento. Entendi. Lógico, não fez parte da pandemia, né, a gente propôs essa pesquisa ano passado, nem imaginava que a pandemia pudesse vir. A da APUG foi importante. Sobre os servidores, né, que foram impactados, por justamente ter a formação em psicologia, né, algumas pessoas nos procuravam, né, e o que orientava é justamente a usar um serviço que a gente tem na instituição, que não parou, que é essencial, que é o serviço escola, que é o CEPS, né. Então o CEPS ele é tanto para aluno, para servidor e para professor, e o CEPS desenvolve esse trabalho que tem essa relevância social para a nossa instituição. Beleza. Bom, mas eu quero só... está colocando essas questões, que é interessante porque, na verdade, todos nós, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, votando ou não votando na reitoria, né, todos nós estamos, né, vivenciando o mesmo problema. E todos nós precisamos ter esse feedback para termos retorno sobre isso daí. Até eu ouvi que eu estava, por exemplo, na última
A última reunião que vocês fizeram um debate, você até citou meu nome lá, eu fiquei só escutando que a maioria eram acadêmicos. Sim. E a professora Rise, né, eu sempre falo nela, vou ter que trazer ela aqui para que ela responda muitas questões que nós estamos aqui meio que atravessados por conta disso, para que ela disse que era importante a participação dos alunos, que ia recebê-la, né, todas as sugestões, recomendações e críticas. Mas só que quando nós, professores, fazemos críticas, ela não aceita, ou a maioria dos, sei lá, vocês não aceitam. Gente, criticar não é só ofender, é criticar como forma de crescimento. Ninguém está criticando a pessoa ou a vida particular. Estamos trabalhando a questão da função, do cargo, da natureza específica, que é pública, inclusive, de todos nós. Exatamente, professor. Respeitar a opinião é muito importante, né? Até seria um contrassenso da nossa parte, enquanto docente, não aceitar a crítica, porque o conhecimento se faz a partir da crítica, né? Então a gente reconhece que é importante a crítica, né? E como o senhor mesmo citou, né, a gente já até vai conversar diretamente com a professora Rise para que ela possa também utilizar esse espaço, né, e ter esse diálogo democrático, né, de livre expressão aqui de opiniões. Na nossa enquete, pesquisa, ou pesquisa de levantamento de dados, como preferem, né, nós percebemos, não está divulgado, mas será divulgado hoje, que praticamente 50% ou mais dos professores que responderam as questões, falaram sobre a necessidade que tiveram de fazer aporte, né, logístico na sua casa para poder dar as aulas obrigatórias que a UNIG determinou por conta do calendário, por conta das normativas aí, certo? Teve que melhorar a internet, alguns tiveram que melhorar o celular, tiveram que melhorar o computador, tudo isso daí, tá? Quer dizer, são gastos que normalmente o professor não teria, né? Ou seja, então tem essa questão de que muita gente está esquecendo que o professor, para dar a aula obrigatória institucional, teve que investir e tirar do seu próprio bolso. Então tudo isso aliada à pressão doméstica, aliada a situações caseiras, situações profissionais e pessoais, houve inclusive um adoecimento grande de professores, não só do ponto de vista da Covid em si, mas problemas psicológicos, afastamentos, né? Pode dizer que vocês sabem disso. Quantos professores estão afastados aí por um problema ou outro? E muitas vezes é depressão, né? Que ninguém gosta de falar que está com depressão, ninguém gosta de falar que tentou suicídio. Você é psicólogo, sabe disso. Ninguém gosta de falar dessas coisas, mas eles estão latentes aqui, até porque a maioria dos nossos professores, hoje, a maioria é acima de 50 anos. Né? Então isso já traz, inclusive, complicações, inclusive, fisiológicas, sim, né? Nesse sentido. Exatamente, a gente sabe que esse processo de readaptação, de aquisição de equipamento, de melhoria de internet se tornou uma realidade em todo, não só aqui no Brasil, mas fora, né? Eu gostaria até de fazer um paralelo, não sei se cabe no momento e qual o tempo que a gente tem. Qual que é o tempo? Não, tem mais 10 minutos. 10 minutos, né? Só assim fazer uma comparação. A Universidade Nacional do México, a UNAM, é uma das maiores do mundo. Ela tem cerca de 250 mil estudantes, né? E é meio que eles já estivessem preparados para uma pandemia, porque a maioria da modalidade do ensino da UNAM é metade presencial, metade distância, e a própria universidade cedeu espaço para o acadêmico e para o docente utilizar para estar assistindo e acompanhando as aulas. A nossa universidade, ela cedeu um espaço, cedeu o estúdio de jornalismo, né? E cedeu equipes do NTI, tanto para professor quanto para alunos, reservou horário, deixou aberto o horário da biblioteca para reserva, tanto para professor quanto para aluno, utilizar esses espaços. A gente sabe, claro, que alguns professores, por estarem no grupo de risco, né? Alguns alunos também preferiram por ficar em casa, né? E a partir da sua casa, transmitir a sua aula, preparar o seu conteúdo. Mas isso foi impactante para todo mundo, né? Para o aluno, para o professor, para nós enquanto família, né? A gente gostaria de ver os nossos familiares, a gente teve que adaptar e utilizar a ferramenta tecnológica para isso. Isso realmente, a pandemia, eu posso até dizer enquanto profissional de psicologia, que ela não teria sido o problema principal para o adoecimento, e sim um gatilho para o adoecimento, né? Justamente por conta, a gente teve que reaprender a viver. A gente teve que reaprender a viver em família, em coletivo, né? A gente teve que voltar mais para as relações humanas que estavam até escassas, né? Se a partir dessa pandemia nós não estivermos preparados, se vier uma outra pandemia, infelizmente a gente vai perecer, né? Então a pandemia ela trouxe um aprendizado tamanho, né? Mas saúde mental ele é um tema tão extenso, uma pasta tão complexa, que a gente caberia aqui uma outra entrevista, mas deixo claro a importância de
ter saúde mental hoje em dia, né? Inclusive, a ostentação hoje em dia é ter a saúde mental, porque a partir dela você consegue desenvolver o seu trabalho, a partir dela você consegue viver em sociedade. Mas é muito importante, a pesquisa que a PUG fez, de opinião, eu gostaria muito de ver os resultados, porque realmente pode refletir uma realidade, né? Pode ajudar também, né, em alguma resposta até para vocês, enquanto gestão. Exatamente, né? E inclusive nas atividades de extensão, né, a gente propõe que seja desenvolvido trabalhos também aqui de extensão voltado para os professores, assistência ao professor também, né? É muito importante esse dado. Não, beleza. Então, gente, nós temos ainda 10 minutos. Agora são 9h52. Agora, sendo prático nesses minutos finais, como é que vocês vão fazer essa transição? Eu falei da transição, mas você falou um pouquinho. Mas, Sara, essa transição, até porque você continua no mesmo cargo. Agora não é mais os 2 anos que terminam, são 4 anos daqui para frente. Ou seja, né, a única coisa que vai ter no meio aí são as eleições das coordenações daqui a 2 anos. Então, como fazer? Ou seja, eu sei que você ganha um tempo maior, um tempo a mais, né? Mais robusto, inclusive, para implantar, para fazer o projeto e as propostas. As propostas que vocês colocaram no plano de governo para esses 4 anos, elas são exequíveis, independente de pandemia ou não, para os próximos 4 anos? Então, sobre a transição, Gil, nós, graças a Deus, a nossa equipe ela é bem alinhada. Acaba que todos nós decidimos juntamente, né, as principais decisões. Nós sempre estamos ajudando um ao outro, seja na Pró-Reitoria de Extensão, seja na de graduação, seja na de pesquisa. Então, nós já estamos muito inteirados do que de fato acontece. Mas mesmo assim, nós iremos começar, né, aí, já que vai haver uma troca de pastas, né, a professora Rise já vem acompanhando o professor Eduardo, o professor Fábio já vem acompanhando a professora Rise, né, a professora Mireia já vem acompanhando o professor Jean. Então, assim, essa transição já está sendo feita. O professor Jean já tem me acompanhado há algum tempo, o professor Ricardo, nós sabemos que, infelizmente, né, ele está de atestado. Não é possível, talvez, uma transição de forma presencial. O professor Jean vai ter que conversar com ele. Mas, assim, como o professor Jean já vem me acompanhando há algum tempo, né, ele já vem sentindo, até porque irá me substituir em caso de ausência, né, será o meu parceiro mesmo aí para a gente estar trabalhando junto. E sobre as propostas que nós temos como plano de gestão, nós acreditamos que essa pandemia vai passar, né? Mas independente dela ou não, nós faremos de tudo para que possamos cumprir. Nós acreditamos que 2 anos é pouco para fazer tudo o que se espera, mas que com 4 anos nós conseguimos sim execuir e cumprir todas as propostas apresentadas no plano de gestão. Quer acrescentar, Jean? Sim, realmente acrescento, né? Colaborar mesmo com o que a professora Sara disse, né? 2 anos, assim, é um período que o trabalho está desenvolvendo e tem que deixar, né? Esses 2 anos é meio complicado. E até foi muito importante, decidido no Consup, aí por 4 anos a gestão, justamente para cumprir, né? Assim, de uma forma, eu diria, mais leve, né? O que se propõe. É um desafio constante, diário, como a professora Sara falou, nenhuma decisão aqui ela é tomada de forma partidária, arbitrária ou individual, né? A nossa equipe tem um espírito de equipe, a gente toma decisão junto, ouvindo um, ouvindo o outro, avaliando prós e contras, porque quando se vai tomar qualquer tipo de decisão, a gente precisa construir cenários, né? Qual seria o cenário positivo ou negativo para aquela decisão. Então esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, é a forma que eu também tenho a colaborar com a equipe, de dar uma repensada, né? Da gente avaliar os possíveis prejuízos ou prós de qualquer decisão. Então, professor, eu diria que essa gestão agora, ela é uma gestão compartilhada, ela se propõe a se tornar e cada vez mais ser uma gestão democrática, chamando o aluno para perto, conversando com o professor, com o servidor, ouvindo, estando no corpo a corpo, né? Não centralizar, né? Então, esse é um desafio maior para a gente também, democratizar a gestão, né? Muito bem, estamos fechando aqui. Deixo aqui, professora, 1 minuto para a senhora fazer as suas considerações e agradecimentos, bem como o professor Jean também, para que a gente possa fazer aqui o encerramento da entrevista de hoje. Mais uma vez, eu quero agradecer, professor Gil, o convite, né, para participar desse programa. Quero agradecer ao professor Jean, aí, que está aí comigo, me acompanhando sempre, né?
e agradecer toda a nossa equipe, a professora Riz, o professor Fábio Pegoraro, a professora Mireia. Quero agradecer os nossos assessores, agradecer os servidores, agradecer os professores, agradecer a comunidade acadêmica como um todo, aos nossos acadêmicos, e dizer assim que nós buscaremos de fato cumprir com o prometido e levar a nossa instituição a maiores índices de avaliação, né, alcançar resultados bem promissores e que vai garantir de fato um futuro brilhante, não só para a parte aos colaboradores, como também qualidade de ensino, refletindo sobre o município de Gurupi, sobre outros municípios. Nós sabemos que hoje a Unirg é um ganho imenso para o município, né? O que seria de Gurupi se não tivéssemos a Unirg? E nós tentaremos honrar de fato com a missão a nós dada, né? Para honrar esse compromisso e fazer a diferença. Antes um minutinho, uma última pergunta. Eu me lembrei o seguinte, não posso deixar de fazer. A senhora toma posse, só para lembrar como é que é o calendário, né? Ontem foi a eleição da reitoria, dia 27 é a eleição das coordenações. Em novembro, a PUG ficou responsável de fazer as eleições da escolha dos representantes docentes junto ao Consup. Então, e os estudantes vão escolher também os seus representantes, bem como os servidores, as Unirg. A posse está prevista para o dia 14 de dezembro. Portanto, só que dia 1º de janeiro, nós teremos, né, nessa transição, já se sabe quem é o candidato ou candidata eleita aí a prefeito e prefeito de Gurupi, e dia 1º deve tomar posse o novo presidente da fundação. Independente de quem seja, de qual lado esteja, a senhora entende que vai ser tranquila também essa transição, ou essa recepção ao novo presidente da fundação? Olha, Gil, independente de quem seja, né, o acordado com a equipe já, como o professor Jean falava, nós trabalhamos muito juntos, compartilhamos todas as decisões. O que a equipe tem em mente é que nós possamos ter o melhor relacionamento possível, independente de quem assuma a presidência da fundação, porque nós precisamos, de fato, termos em mente que tanto a fundação quanto a academia preza pelo um só objetivo, que é a instituição, pelo crescimento da instituição. Então, nós faremos de tudo para ter um bom relacionamento e conseguirmos avançar aí na nossa gestão. Ok. Realmente, professor, aproveitar o espaço para agradecer, né? Hoje, quando amanheci, já até compartilhei com os próximos e disse que a palavra de hoje é gratidão. Mas é a gratidão pela confiança no nosso trabalho, é a gratidão por acreditar que a nossa universidade, ela é importante para as nossas vidas, para a nossa sociedade, e também respeito àqueles que não votaram ou que votaram em branco. Mas, assim, como eu disse, serão muitos os desafios. A gente precisa estar se reavaliando o tempo inteiro, a gente nunca acerta, né? Inclusive faz parte da assertividade errar, né? Então a gente corrigir esses erros é muito importante. Eu aproveitar o espaço, né? O psicólogo gosta muito de filosofar, né? Eu queria, assim, encerrar, né, essa fala com uma frase, né, de um poeta, né, até chinês, se não me engano, que foi Confúcio, né? E eu aprendo muito sempre quando eu estou com dificuldade para tomar uma decisão ou encarar um desafio, eu gosto dessa frase, que ela diz assim: você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. Então esse será o nosso trabalho. A gente não pode mudar o vento. As pessoas, elas têm as suas opiniões, elas têm as suas expressões, né? Mas a gente pode se adaptar e ser empático, né? Se colocar no lugar daquela pessoa, do servidor, do aluno, do professor, e tomar a decisão mais sábia para a nossa instituição. Muito obrigado pelo espaço, Miquelinho, professor Gil. Excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo, e a gente se coloca como parceiro da PUG também, para compartilhar o nosso trabalho. Beleza, tá aí. Então são 10 horas agora, Miquelinho. Encerramos a entrevista de hoje com a reitora Sara Falcão, reeleita agora, e também o professor Jean Bruno, que é atual pró-reitor de extensão e que será o futuro, a partir do dia 14 de dezembro, o vice-reitor da Universidade Unirg. Obrigado, Miquelinho. Agora é contigo. Muito bem, nós finalizamos o nosso programa de hoje, agradecendo a presença da professora Sara Falcão, professor Jean Bruno. Tem um presente aqui para o professor. Ah, sim, eu vim aqui. Pode fazer, Miquelinho. Como esse ano a Sara já recebeu
esse presente da PUG. Como esse ano é o ano atípico para todos nós, como a PUG não pode fazer um evento e reunir todos esses professores, nós trazemos esse presente. O professor Gil agora entrega para você esse presente especial. Uma squeeze térmica, feliz, presente especial, personalizado ainda. Olha, para que sou suspeito para falar, Miquelinho, porque se tivesse muito combinado bonita, não tinha dado certo, porque a azul é minha cor preferida. Eu sempre vou estar usando azul, né? Bate uma foto aí também, aproveitando os três aqui. Vou fazer assim, ó. Sim, sim. Aqui, ó. Não, deixa eu... Isso, perfeito. Pronto. Obrigado, professor Gil. Obrigado, Miquelinho. Na verdade, só para lembrar, como bem disse o Miquelinho, esse aí, como nós não podemos fazer, o professor gosta de se juntar, né? Gosta de fazer evento, gosta de... E nós não podemos comemorar o dia 15. Então nós estamos comemorando, entregando para cada professor sindicalizado uma garrafa térmica, um squeeze, né? Um squeeze, uma garrafa térmica, né? Bem, com o nome do professor e com a logomarca da UNIRG. Você que ainda não pegou, venha buscar aqui na PUG e venha fazer uma visita, venha tomar um café. E aproveitando, Miquelinho, hoje, às 4h30, nós retomamos as aulas de hidroginástica aqui na piscina da PUG. Muito bem. Uma ótima manhã para você, o nosso muito obrigado. Nós continuamos essa semana com a série de entrevistas. Nós vamos estar informando, fique ligado aí nas nossas redes sociais. Nós vamos continuar a série de entrevistas com os professores da UNIRG, professores sindicalizados ou não, aqui na APUG-Sind, a Associação dos Professores Universitários, para contar um pouco da história de cada professor nesse mês do professor e também para que cada um possa contar como é o seu trabalho, como tem se reinventado nessa pandemia para poder continuar dando aula e chegando até o seu aluno e fazendo com que o aprendizado venha a ser da melhor forma. Obrigado, professora Sara, professor Jean, um ótimo dia para vocês, obrigado. Assim a gente encerra o programa de hoje, o Jornal da PUG-Sind, agradecendo a sua audiência, a sua paciência e o carinho a todos aqueles que nos acompanham até este momento, a todos aqueles que compartilham e participam aqui do nosso programa. A Maria Leci está mandando aqui, antes da gente finalizar, boa sorte à nova equipe da reitoria da UNIRG, parabéns pela vitória na eleição. A construção da gestão da UNIRG é compromisso de todos, continuamos juntos pela UNIRG. Um comentário aí da professora Maria Leci, a você, Sara, e a você, professor Jean. Parabéns então pela vitória, e assim a gente finaliza o Jornal da PUG-Sind de hoje. Você ouviu Jornal da PUG-Sind, o seu web notícias da PUG, Associação dos Professores Universitários de Gurupi, Seção Sindical Andes SN. Voltamos amanhã às 9 da manhã.